Quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Nós hoje estaremos dando início a um seminário sobre o tabernáculo no deserto, ou seja, o tabernáculo que Deus mandou Moisés construir no deserto para que ele pudesse habitar no meio do povo. E eu gostaria que vocês abrissem, para que nós possamos dar introdução a esse estudo, no livro de Êxodo, no capítulo 25. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então o versículo 8 é a base de tudo isso. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Eu quero fazer uma oração, abençoando todos vocês que estão aqui na sala e as pessoas que vão assistir essa aula pelo DVD. E eu tenho certeza que essa matéria ela vai ser abençoadora, porque o tabernáculo é algo estritamente espiritual. Aqui nós vamos ver o homem e Deus se encontrando. Deus habitando no meio dos homens. Tabernaculando. A palavra tabernáculo, ela significa habitar. Então Deus queria habitar. Deus queria tabernacular no meio dos homens. E para isso ele pediu para que essa tenda, para que esse tabernáculo fosse construído. Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Eu quero abençoar agora os alunos que estão aqui nessa sala, com a bênção da sabedoria, do entendimento. Pai, eu te peço que todo cansaço, toda dúvida, todo medo, toda incredulidade agora venha sair dos nossos corações, para que nós possamos entrar agora numa dimensão espiritual e entendermos os propósitos, ó Pai, nos detalhes que o Senhor mandou que Moisés fizesse ali no deserto, que são sombras, figuras das coisas que iriam ainda acontecer. Abençoo também a todos os que vão assistir a esse DVD, essas aulas através de um DVD. Abençoa cada um dando a sabedoria, dando um entendimento espiritual, para que possam também ser abençoados, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer aqui para vocês uma introdução histórica de como chegou como os israelitas chegaram na posição aqui que eles chegaram, de Deus pedir para que eles construíssem esse tabernáculo. O povo de Israel, ele nasceu, a nação israelita nasceu quando Deus chamou Abrão lá de Ur dos Caldeus para que saísse daquele lugar e fosse habitar em uma outra terra. Abraão saiu de Ur dos Caldeus e foi para o deserto de Padã Arã, que fica ao norte de Ur dos Caldeus, perto ali da Turquia, bem na Turquia hoje, bem onde é a Turquia hoje. Ali Abraão habitou por algum tempo e logo quando o seu pai Tera morreu, Abraão então sai de Padã Arã e desce ao sul e entra em Israel, entra na
na terra prometida, entra na Palestina, juntamente com seu sobrinho Ló. Ali Abraão habita, tem um filho, Isaac. Esse filho Isaac tem um outro filho, Jacó, e Jacó tem 12 filhos. Jacó vai para a Babilônia, volta para a Babilônia, volta lá para onde Abraão estava, na perto de Ur dos Caldeus, trabalha para o seu tio Labão, por um bom período ali, por 20 anos, trabalha 20 anos lá para Labão e volta novamente para Israel. Mas quando Jacó chega em Israel, não demora muito tempo, uma grande seca acontece em Israel. E aí, para que salvassem as suas vidas, eles tiveram que descer para o Egito. E nisso, a providência de Deus já havia levado antes José. Por um ato providencial, os próprios irmãos de José venderam José para o Egito. José chega no Egito, é abençoado, alcança um alto posto ali no Egito, sendo o primeiro ministro de Faraó, ele que profetiza, ele que interpreta o sonho profético de Faraó, que haveria esses 7 anos de fartura e 7 anos de seca. Nos 7 anos de seca, José então traz a sua família para o Egito. Quando os israelitas saíram, ainda já eram chamados de israelitas, porque Jacó já tinha o seu nome mudado para Israel, mas também eram conhecidos como hebreus, povo hebreu. Então, quando os hebreus saíram de Israel e foram para o Egito, eles eram apenas 70 pessoas, eram apenas 70 almas. Diz aí no início do livro de Êxodo que eles eram apenas 70 pessoas quando desceram para o Egito. Aí, quando chegaram no Egito, trabalharam enquanto José era vivo, trabalharam num lugar mais fértil do Egito, que era o delta do Nilo, a terra de Cósimo. Aí José morreu, no lugar de José ainda veio um faraó que era amigo dos hebreus, que era hitita, ou seja, descendente dos heteus. Os heteus conquistaram o Egito. Deixa eu mostrar para vocês aqui um mapa. Está virando com a cabeça, não dá? Vou mostrar para vocês aqui os mapas, para que vocês possam observar lá na frente. Vou procurar algumas fotos aqui. Depois nós vamos voltar nessas fotos aqui, onde tem o significado, o simbolismo do tabernáculo. Mas antes eu quero mostrar para vocês o mapa daquele mundo da época. Os heteus eram descendentes também de Sem. Então, sendo descendente de Sem, ele era amigo, olha aqui, Império Heteu. Aqui, esse mapa aqui está pegando a Grécia, Turquia, o Mar Negro, o Egito, está aqui o delta do Nilo, tá? Está aqui a Babilônia e está aqui Israel. Então, os heteus também eram descendentes de Sem. Sendo descendentes de Sem, eles eram amigos dos hebreus, porque os hebreus também são descendentes de Sem. Sem, Cã e Jafé, os 3 irmãos, filhos de Noé. Então, os heteus eram semitas, e esses heteus conquistaram o Egito, na época em que os hebreus desceram para lá, na época em que os israelitas desceram para lá. Eram os heteus que estavam no domínio político da época. E o faraó, então, era amigo dos hebreus. Mas houve uma revolta e os faraós do sul conseguiram derrubar o governo hitita, o governo heteu, expulsaram os hititas do Egito e tomaram conta do Egito. Então, o faraó que se levantou era inimigo dos hebreus. Aí começou a perseguir os hebreus. Como os hebreus estavam crescendo muito, já era uma nação grande e não paravam de crescer, aquela grande história que nós conhecemos, e o faraó começou a mandar matar os filhos do sexo masculino
e só ficavam então as meninas. Então aí com 1, 2, 3, 4 gerações, não ia mais ter homens hebreus, só ia ter mulheres, as mulheres iam ser adotadas pelos egípcios, iam casar com os egípcios e a nação hebreia, os israelitas, iam desaparecer da face da terra. E isso já estava numa situação alarmante quando chegou a 430 anos que o povo israelita estava escravizado ali no Egito. Então Deus chama um homem, Moisés, para que pudesse libertar. E esse homem foi salvo milagrosamente, achado no rio. Moisés significa tirado das águas. A filha de Faraó encontra Moisés e cria como se fosse a sua própria mãe. Arrumou a mãe de leite no meio dos hebreus, e essa mãe de leite foi a própria mãe de Moisés, Joquebede. Então tudo Deus providenciando para que Moisés não perdesse o seu vínculo de maneira nenhuma com a sua família, com a sua nação. Aos 40 anos, Moisés comete um crime, tem que fugir para Midian, para a terra de Midian. Então aqui, essa ponta é o Sinai. Midian está aqui, ó, bem aqui. Então, Moisés viajou para Midian para fugir da ira de Faraó. Acredita-se até, pessoal, que a tradicional localização do Monte Sinai que nós conhecemos hoje está aqui, na península do Sinai, no Monte Horebe, onde Moisés recebeu as pedras. Mas tem uma versão que acredita que o monte que Moisés recebeu as pedras lá em Midian, no mesmo lugar onde ele viu a sarça ardendo. Então o monte original, onde Moisés recebeu a lei, não fica aqui no Sinai, mas sim em Midian. Isso não é difícil de crer, porque na verdade ele não recebeu a palavra de Deus aqui, o chamado, não foi no Sinai, não foi porque o Sinai pertencia ao Egito na época. Foi lá em Midian, foi fora do Egito. Fora do Egito, Deus chama Moisés. Fora do Egito, Deus dá as suas leis. Isso espiritualmente nós podemos entender da seguinte forma: Deus nos deu os seus mandamentos, as suas leis, hoje, através do Novo Testamento, mas quando? Depois que nós saímos do mundo. Quando nós viemos para a igreja, nós aceitamos, nós recebemos um chamado lá no Egito, saímos do Egito, e aí depois de sair do Egito é que recebemos a lei. Então depois de sairmos do pecado, é que nós começamos a ser instruídos pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Então não é difícil você crer que o monte fique lá em Midian. Então Moisés recebe o chamado e volta para o Egito e liberta o povo. Nessa saída, eu estou abreviando aqui, porque o assunto não é esse, eu só estou dando um panorama da história. Nessa saída acontecem as 10 pragas. A última praga é a praga dos primogênitos, e ali já nós vemos um tipo de Cristo, o Cordeiro que foi morto para que o sangue fosse aspergido nas portas da casa dos hebreus. Já é um tipo de Cristo. Jesus Cristo ali já sendo sacrificado e o seu sangue passado nas vergas, nos portais das casas para proteger. Então, nesse evento, o Faraó não aguenta mais a pressão e libera o povo. Moisés avisou para o povo: ó, quando vocês estiverem saindo do Egito, vocês peçam para os egípcios ouro, prata, bronze, pedras preciosas. Então, por que Moisés fez isso? Já era Deus provendo os recursos para que o tabernáculo pudesse ser construído. Como que eles teriam ouro, prata e bronze? Como que um povo que viveu 430 anos na escravidão teria ouro, prata e bronze para oferecer como oferta para se construir uma casa para Deus? Esse recurso veio da mão do próprio povo que havia escravizado eles. Foi como se fosse uma indenização por tempo de serviço. E Deus colocou algo no coração dos egípcios,
que eles abriram a mão e entregaram o que eles tinham para as mulheres, para os homens. Isso nós vemos aqui em Êxodo capítulo 12, versículo 35, que diz, ó, os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. E o Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Então aqui nasceu, aqui surgiu os recursos para que o tabernáculo pudesse ser construído. Tá? E aí quando nós chegamos no capítulo 25, Deus sabia que o povo tinha condição de dar, então Deus pediu o que o povo tinha. Deus jamais vai nos pedir algo que nós não temos. Deus não vai me pedir que eu enfrente uma situação adversa, uma situação de perigo, se eu não tenho coragem. Deus não vai me chamar para uma grande obra se eu não tenho coragem. Deus não vai me pedir que eu dê uma oferta para abençoar a sua obra se eu não a tenho. Deus só vai pedir aquilo que eu tenho. Deus só vai exigir de mim, só vai exigir de vocês aquilo que vocês têm. Aquilo que vocês têm de melhor. Aí Deus pede. E aqui Deus pediu o que eles tinham de melhor, que eles tinham retirado dos egípcios. Então aqui começam os recursos para que eles pudessem construir o tabernáculo. Nesses mapas, importante também mostrar para vocês aonde esse tabernáculo foi construído. Aqui, quando eles chegaram aqui na península do Sinai, Deus convida Moisés para subir ao monte, e lá no monte ele dá as instruções. A tradição diz que é aqui, alguns teólogos dizem que é aqui, em Midian. Talvez eles poderiam ter vindo até aqui, e Deus chamado Moisés até Midian, e o povo ficou esperando aqui na península do Sinai, porque eram 603.550 homens, de 20 anos até 50 anos de idade. Porque só entrava no censo homens de 20 a 50 anos de idade. Para cima de 50 não entrava, menor de 20 também não entrava. Então calcula-se, e só homem também era contado, mulher não era contada. Então calcula-se que havia uma multidão ali de 3 milhões de pessoas. Hã? Daqui aqui? Entre o Egito e Midian. Das penínsulas ao Ou Midian. você vai descer a península aqui, vai dar mais o quê? Vai dar mais ou menos uns 70, 80 quilômetros. Pois para não atravessar aqui o mar, Moisés teria que dar a volta a esse braço de nós, esse golfo aqui, do Mar Vermelho, né, um braço do Mar Vermelho, ele teria que dar a volta. Então eu acredito que ele andou ali uns 110, 130 quilômetros para chegar em Midian. Então Deus não levaria o povo até Midian, deixou o povo aqui e Moisés foi até Midian. Ou ele recebeu a lei aqui também, hoje que não muda. Eu só estou falando para vocês aqui esse fato a título de curiosidade mesmo, que não muda a situação. Se ele recebeu no Sinai ou se ele recebeu em Midian, não vai mudar a situação. Aí Deus chama Moisés então para o monte e fala para Moisés: Moisés, eu quero que vocês construam uma casa para mim, uma casa aonde eu possa habitar, onde eu possa tabernacular no meio de vocês. Então, vocês vão me dar ouro, vocês vão me dar incenso, vocês vão me dar prata, vocês vão me dar bronze, vocês vão me dar o que for necessário para que essa casa seja construída. E a minha presença, então, vai estar ali junto com vocês através dessa casa. Porque eu sou santo e não posso me misturar com o pecado. O povo era um povo pecador. Nós somos pecadores. Então Deus não pode habitar num ambiente, num lugar, numa pessoa que ainda vive em pecado. Agora veja bem a diferença entre
viver em pecado e pecar de vez em quando. De vez em quando o cristão pode pecar, ele pode errar, mas ele não pode viver no pecado, viver sempre pecando, porque daí ele vai entristecer o Espírito Santo e o Espírito Santo vai sair do meio deles. O povo pecou de uma tal maneira que Deus queria se retirar. E Moisés pediu para ele: não se retire, nós, se o Senhor não for conosco, eu não vou levar esse povo até a terra prometida. Aí Deus falou: então eu mesmo não vou, mas a minha presença vai estar com vocês. E a minha presença vai se mostrar através da coluna de fogo durante a noite e a coluna de fumaça durante o dia. Então, Deus manda construir o tabernáculo, a casa onde Deus habitaria no meio do povo. E esse tabernáculo, pessoal, ao longo do estudo dessa apostila aí, nós vamos ver que ele é totalmente simbólico. Abram aí a Bíblia de vocês em Hebreus capítulo 8, versículo 5. Tudo que você vê no tabernáculo tem um significado. Deus não deixou nenhuma linha, nenhuma corda, nenhuma estaca sem significado. Nós vamos ver significado para todos os objetos. Hebreus 8:5 diz assim: eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então foi por isso que Deus mostrou para Moisés, mas não deu planta. A irmã Nicínia, para que eu possa construir uma casa, ela me dá uma planta. A engenheira vai me fazer uma planta, ela me dá uma planta, senão eu não posso construir a casa. Como que eu vou construir sem ter um plano para seguir? Mas Deus não deu uma planta. Por que será que Deus não deu a planta? Porque era algo exclusivo para o povo daquela época. Não era algo para ser reproduzido a vida toda, porque era só um tipo, era só uma sombra das coisas que viriam. Veja aí no capítulo 9, versículo 23. Capítulo 9, 23. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Então, tudo que Moisés fez, ele fez de acordo com o que estava lá no céu. Então, eu acredito que Deus deu um modelo em miniatura de como é o trono dele lá no céu, de como é a habitação dele lá no céu. Veja também o capítulo 10, versículo 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então, tudo é sombra do que viria. Não era perfeito ainda, era apenas uma sombra, era apenas uma tipologia. E Deus foi mostrando para o povo essa tipologia para que o povo fosse acostumando, para quando o verdadeiro sacrifício aparecesse, eles já estarem prontos. Mas infelizmente, quando o verdadeiro sacrifício apareceu, eles não entenderam. Pecaram de tal maneira que a mente deles ficou cauterizada. Versículo 9:9 ainda de Hebreus diz assim, ó: isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Então, aqueles sacrifícios que eram oferecidos lá no tabernáculo, que nós vamos estudar mais para frente, todos os tipos de sacrifício, eles não conseguiam purificar o pecado, ele cobria o pecado temporariamente. Tanto é que sempre quando a pessoa pecava, tinha que oferecer sacrifício novamente. Então tudo aquilo era uma sombra, era um modelo, e lá em 1 Coríntios 10, 26 está escrito que aquilo tudo era modelo das coisas que foram mostradas para que nós possamos entender o que está acontecendo hoje. Então vamos ver aqui essa ilustração.
Então você vê a simbologia. Aqui você está vendo a cruz. Então o tabernáculo, como nós já lemos em Hebreus, é sombra. Sombra do quê? Da realidade que ainda viria. Então está aqui a cruz. E quando você vê a sombra da cruz sendo projetada no chão, você vai ver a disposição exata das peças do tabernáculo. Ao pé da cruz, nós temos o altar do sacrifício. Um pouquinho adiante, nós temos a pia. No altar do sacrifício é aonde nós chegamos para que os nossos pecados sejam perdoados. Na pia, onde nós somos lavados dia após dia de erros que nós cometemos. Jesus Cristo diz lá em João capítulo 13, que aquele que já tomou banho não precisa lavar senão apenas os pés, porque nós sujamos os pés ao caminhar, ainda mais naquela época que eles usavam só sandálias, eles caminhavam, os pés ficavam sujos rapidamente, então todo dia tinha que lavar ali o pé, a todo momento, para as refeições, para entrar na casa de uma pessoa, tem que lavar o pé. Então, isso significa que nós, pecadores, sempre temos que estar sendo lavados, os pés lavados, através do que? Da palavra, que é a água. Aí depois você vai ver a simbologia da pia, o que significa o material, o bronze, você vai ver a respeito do tamanho da pia, enfim. E quando aí você atravessa uma cortina e entra no lugar santo, você vai ver do lado sul, você vai ver os pães, ou seja, do lado esquerdo é sul, do lado direito, norte, e aí ao fundo o altar do incenso, e aí atravessa outra cortina na cabeça da cruz. Então aqui nós vemos os dois braços da cruz, né? Cristo estendeu a mão, nos dando iluminação através do Espírito Santo e nos dando alimentação através do seu próprio corpo, que é o pão da vida. E quando nós participamos da ceia, nós nos fazemos participantes do corpo de Cristo. E quando nós chegamos diante do altar do incenso, onde nós oferecemos louvor e adoração. E daí depois eu vou explicar para vocês sobre dois pós que o sacerdote jogava dentro do altar do incenso para que a fumaça cobrisse. Esse altar tinha que ter brasa constantemente. Nunca podia se apagar. Nem esse altar e nem o altar do sacrifício. E quando eles iam mudar, como é que fazia? Esse fogo não apagar. Era preservado uma chama. Porque a chama desse altar aqui foi o próprio Deus que acendeu. Depois eu vou mostrar para vocês onde está no texto bíblico. Foi o próprio Deus que acendeu esse fogo. Então eles não podiam deixar ele acabar. Então quando eles iam viajar, aqui está vendo os varais? 4 levitas pegavam e esse altar continuava aceso, eles levavam ele aceso. E levavam brasas do altar do sacrifício, que também tem os varais para ser transportado. Aí você passa mais uma cortina e entra aonde? No Santo dos Santos, ou seja, aqui o homem está diante do trono de Deus. Aqui o homem é perdoado, aqui o homem é lavado, aqui o homem recebe o Espírito Santo, recebe o alimento espiritual, faz parte do corpo de Cristo, oferece louvor e adoração, e aqui ele está na glória eterna, diante do trono de Deus. Deixa eu mostrar para vocês também uma planta baixa do tabernáculo, para vocês entenderem bem essa questão aqui. Nós temos aqui o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. As 3 divisões do tabernáculo. Você vai observar que o tabernáculo tem 3 portas. 3 portas. O que significa essas 3 portas? Estava fazendo aqui uma anotação hoje sobre essas 3 portas aqui, e eu entendo da seguinte forma: a porta de entrada do átrio, ela tem 9 metros de largura.
Lá nos evangelhos, nós podemos ver algo que talvez seja contraditório, dizendo que a porta é estreita. Entrar é pelo caminho estreito. Mas essa porta aqui significa a porta da graça. Essa é a primeira? É a primeira porta. A porta da graça. É para você entrar no ambiente de Deus. É quando você sai do mundo e vem para a igreja. O átrio é aonde todos podem ficar. Todos podem entrar. Pela tradição judaica, pela tradição oriental, a mulher nunca foi muito valorizada, então mulheres não podiam entrar no átrio. As mulheres só ficavam do lado de fora, adorando. O serviço das mulheres foi só tecer as cortinas e fazer as peças de tecido. Elas não podiam entrar. Mas hoje, como nós não vivemos mais no tempo da lei, e nem temos uma cultura oriental, todos podem entrar no átrio. Ou seja, todos podem entrar dentro da igreja para ouvir a palavra, para pedir perdão dos seus pecados. Mas tem muitos que não passam do sacrifício. Chegam no sacrifício e voltam. Ele vem, oferece o seu sacrifício e vai embora, mas ele não vem até a pia para se lavar. Então ele não vai passar pela segunda porta. Então a primeira porta, se vocês quiserem anotar aí, as dimensões do tabernáculo são medidas na Bíblia em côvados. Há alguns estudiosos que dizem que o côvado tem 50 centímetros, outros que tem 45 centímetros. Um côvado era medido mais ou menos do cotovelo até a ponta do dedo. Então, lá em Ezequiel, como foi o anjo que mediu, e o anjo tinha um braço mais comprido, o côvado de Ezequiel é 50 centímetros. E o côvado lá de Êxodo talvez fosse 45, mas adotando-se o côvado de 50 centímetros, a porta do átrio tinha 20 côvados de largura. Então, se fosse de 45, daria 9 metros, né? Se fosse 50 centímetros, então daria 10 metros. Se é 9, se é 10, não faz muita diferença. O fato é que essa porta, ela é bem ampla, porque Deus, através dela, está convidando todos os pecadores para entrar e se oferecer em sacrifício. Aí entra lá, quando o apóstolo Paulo cita, ele fala aos romanos, ele fala aos romanos, lá em Romanos capítulo 12, ele está lembrando desse altar aqui, ó. Ele está lembrando do sacrifício. Ele diz lá em Romanos 12, ofereçam-se como sacrifício vivo e santo. Deus está convidando todos os pecadores para entrarem e se oferecerem como sacrifício vivo, para se libertarem do seu pecado. Então eu anotei aqui, uma porta bem ampla. Deus convida os pecadores. Muitos entram. No átrio, o pecador é redimido pelos sacrifícios e lavado na pia com água, que é a palavra. Então, no átrio, os nossos pecados são purificados. No átrio, nós nos sacrificamos ali. Sacrificamos a nossa carne, o nosso eu. Nós morremos para o mundo e passamos agora a viver uma nova vida. E para que essa nova vida se mantenha, nós precisamos de um elemento vital, que é a água. Então tem a fonte. Aí Jesus disse, eu sou a água da vida. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Então essa bacia também está simbolizando as palavras que Jesus falou lá na frente, que eu sou a água da vida. Quando essa porta aqui, é aquilo que ele fala, eu sou a porta. E quem entra por ela achará pastagens e se alimentará. Fala, eu sou o bom pastor, que é os sacerdotes que estavam aqui orientando as pessoas a forma de oferecer sacrifício. Então qualquer pessoa que pecasse, cometesse um pecado, ele vinha lá com a sua cabeça baixa, ali, com a sua ovelha, o seu boi,
ou a sua pombinha, e depois eu vou falar para vocês, vou dar uma lista para vocês de todos os animais que eram usados no sacrifício, e chegava no sacerdote, o sacerdote ali lavava aquele animal, matava, pedia para que a pessoa confessasse o pecado dele, com a sua mão e posse sobre o animal, aquele animal então levava o pecado do cidadão. Aí o animal subia para o sacrifício. Então Cristo fez isso por nós. Não, entravam várias pessoas, era um movimento muito grande no tabernáculo, o dia inteiro, muito grande, era uma, assim, dezenas, centenas de sacrifícios por dia, porque calculem uma congregação de 650 mil homens adultos. Os adultos poderiam oferecer sacrifício. Imagina esse povo tudo, reconhecendo o seu pecado, quantos sacrifícios não eram oferecidos? Você já pensou? Só homens, a mulher, se a mulher pecasse, o homem levava o sacrifício por ela. E ela não podia, ela não podia entrar no ato. Ela não podia entrar e nem oferecer sacrifício, só os homens. Entendeu? E agora você imagina hoje, se nós tivéssemos que matar um animal cada vez que nós cometêssemos um pecado. Você imagina a igreja não ia poder ser no meio da cidade. A igreja ia ter que ser longe, igual o frigorífico. Ia ser uma matança muito grande de animais. É ou não é? Ia ser uma matança terrível. E não era diferente, não era diferente. Tanto é que esse altar aqui era levantado bem alto, quase cabia uma pessoa em pé embaixo dele, eles levantavam uma coluna de areia e tinha as pás todas para estar retirando ali. Então tinha os levitas que a função dele era só retirar a brasa, a cinza que caía ali das carnes que eram queimadas ali, sacrificadas. E daí essas cinzas tinham que ser levadas para fora do arraial, longe do arraial. Então, porque era muita sujeira. Se fosse deixar ali, o tabernáculo em poucos dias ficava entupido de cinza, de lenha e animais sendo sacrificados. Mas eram muitos assim os pecados naquela época, não? Então o tabernáculo era... Não era diferente de hoje. Não era diferente de hoje. Como ele era itinerante, ele passava por regiões, né? E cada um que chegava nessa época fazia o seu sacrifício ali, agradecendo por tudo que tinha. Havia muitos tipos de sacrifício, nós vamos chegar mais na frente. Não tinha só sacrifício de perdão de pecado, tinha sacrifício de agradecimento também, tinha ação de graças, tinha consagração de filhos, o filho primogênito, quando nascia, tinha que ir lá no sacerdote oferecer um sacrifício. Então havia vários tipos de sacrifício. Talvez as pessoas pensam que o povo ficou 40 anos no deserto andando, 40 anos andando. Não, eles paravam 4, 5, até 10 anos num lugar só. Então ficavam muito tempo parados num lugar só. Então ali durante aquele deserto ali, eles fizeram várias jornadas. E no livro de Números, nós temos as jornadas que eles fizeram. Quando você lê o livro de Números inteiro, você vai poder ver ali quantas jornadas eles fizeram durante os 40 anos que eles ficaram no deserto. Tá? Eles não ficavam andando, desmontando a tenda toda hora não. Mas quando ia desmontar, tinha um ritual todo, era trombetas tocando, era uma festa para levantar o acampamento e outra para montar o acampamento de novo. Então, no átrio, o que acontece? O pecador entra e tem os seus pecados purificados, né? Ele é redimido pelo sacrifício, e o sacrifício é o sacrifício, simboliza o sacrifício de Cristo lá na cruz. Cada animal daquele simbolizava Cristo como sacrifício único, sacrifício vivo e santo. Depois ele era purificado pela água, que é a palavra de Deus hoje. Aí a segunda entrada dava acesso ao lugar santo. Aí sim a porta já era mais estreita. A porta pro lugar santo já era metade da porta do principal do átrio. Por quê? Porque ali o pecador entra em um nível superior de relacionamento com Deus. Ele come o pão, né? Come o pão, e comendo o pão ele faz parte agora
corpo, né? do corpo de Cristo, é membro da igreja, participando da ceia do Senhor. Ele é iluminado pelo candelabro, ou seja, recebe o Espírito Santo, porque as lâmpadas eram alimentadas com óleo, um óleo especial que eles produziam lá, o azeite puro, puríssimo. Então ali ele é participante do corpo de Cristo e ele é iluminado. Ele recebe aqui a entrada para a igreja. E aqui ele recebe a unção do Espírito Santo e a iluminação do Espírito Santo. E no altar do incenso, o que ele faz? Ele oferece adoração e oferece louvor. Incenso, adoração, louvor, oração, vai subindo a presença de Deus. Então, a segunda porta já é um nível mais estreito, porque são poucas as pessoas que entram. Muita gente vai à igreja, mas nem todas aceitam a Jesus Cristo. Nem todas as pessoas que vão à igreja aceitam Cristo como Salvador. Então ela não passa do ato. Ela chega até o ato e vai embora. Aqueles que aceitam o sacrifício, se purificam na água, bebem da fonte, ele entra então num nível mais superior. E aí ele vive como membro do corpo de Cristo. Já a terceira entrada, vai reduzindo, vai ficando mais estreita ainda. A entrada para os Santos Santos é uma porta ainda menor, apenas o sumo sacerdote, apenas uma pessoa, no meio daquelas milhões de pessoas que estavam ali, habitando naquele acampamento, só o sumo sacerdote pode entrar ali dentro. Uma vez por ano, uma vez só por ano, ele pode entrar lá para se apresentar na presença de Deus e pedir perdão pelos pecados de toda a nação. O que significa hoje individualmente na nossa vida? Nós somos chamados de sacerdócio real lá por Pedro, e também em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, somos chamados de reino e sacerdócio. Então quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, quando nós oferecemos o nosso sacrifício, quando nós entramos aqui para oferecer adoração, comer o pão, ser iluminado pelo Santo Espírito, nós nos tornamos sacerdotes. Eu sou o meu sacerdote da minha vida. Então eu sou o sumo sacerdote. Só que eu só posso entrar uma vez na minha vida na presença de Deus. Só posso me apresentar uma vez diante do trono de Deus. Tem um hino na igreja que eles cantam, e eu quando canto eu fico quieto porque não quero ainda isso. Eles falam, eu quero te ver, Senhor, eu quero ver a tua face. Eu não quero ainda não, Jesus. Tá bom, mas porque para ver a face de Deus nós precisamos morrer. E essa porta aqui que entra para os santos dos santos, isso é nessa interpretação que eu estou dando aqui para vocês, uma interpretação particular. Essa porta aqui é a passagem desta vida material para a vida sobrenatural, é a morte. Então eu só posso estar na presença de Deus uma vez na minha vida, que é o dia da minha morte. E aí, uma vez para sempre. Porque depois que eu estiver lá, ninguém mais vai me tirar. Eu estou lá para a eternidade. Então eu fiz a seguinte anotação aqui. O Santo dos Santos, a porta é ainda menor. Apenas o sumo sacerdote pode entrar uma vez por ano. É a presença de Deus. Só podemos entrar uma vez na vida. Uma vez para sempre. Ou seja, na nossa morte. Estamos no céu, diante do trono de Deus. Então, quando nós morremos, nós estamos no céu. Aí nós estamos diante do trono de Deus. Aí, quando o sumo sacerdote entrava lá, ele não tinha hora para sair, né? E quando ele saía de lá diferente. Ah, com certeza. Sim. Uma unção. Moisés, quando saía de dentro do tabernáculo, a face dele brilhava. Era um azul brilhante. Né? Quando Moisés saiu de lá de dentro. O pessoal não conseguia nem olhar para a face dele. Tão brilhante que ele era. Aquela parte que você falou sobre aquelas milhões de pessoas que eram, muitas pessoas, uma pessoa só era escolhida, né? E só podia visitar uma vez no ano naquele lugar ali. Mas essa pessoa ela era a única que só depois que ela morresse escolhia outra.
era da descendência da linhagem de Arão. Da linhagem de Arão, irmão de Moisés. Certo? Então, o Arão morreu, então o filho primogênito, o primeiro filho dele, assumiu o lugar de Arão. E assim por diante. Então, é o sacerdócio araônico. Só os filhos de Arão poderiam passar para o Santo dos Santos. Os levitas comuns, os levitas de outras famílias, isso. Deus falou, somente o sumo sacerdote da descendência de Arão, que pode entrar aqui. Somente, designado por Deus. Os levitas, a maioria, eles ficavam no átrio, ajudando o povo a oferecer os sacrifícios, e entravam no lugar santo, para trocar o pão. Todo sábado era trocado o pão. Era 12 pão. 12 pãozão assim, ó, pesava 12 quilos cada um. E ele colocava 6 pão em cima do outro, mais 6 pães. Depois nós vamos ver isso com detalhes. E aí um castiçal, que é chamado menorá, de 7 pontas, né? E o altar do incenso. Então eles podiam entrar aqui para trocar os pães, podiam entrar aqui para abastecer o candelabro com azeite e para limpar as pontas com um escovitador, para limpar a ponta. Porque se você pegar uma lamparina dessa antiga e deixar ela cheia de borra, a luz dela vai ficando cada vez mais fraquinha, não é? Quem já viu lamparina? Que é a lamparina de lata. Então, aí quando ela fica meio cheia de borra no pavio, a luz não vai diminuindo, aí você puxa o pavio, limpa, aí a luz brilha. Então tinha um cara só para fazer isso, para limpar o pavio. Os levitas, a família dos levitas. Então aí eles podiam vir até aqui eles voltavam. Se entrasse aqui, era pôr o pé, morrer. Ali não tinha problema de apagar a luz não, né? Tinha que apagar, né? Nunca, não podia deixar apagar não. Para limpar, tem que estar acesa e limpar. Não podia deixar apagar não. Tinha que limpar. Enquanto apagava uma, enquanto limpava uma, as outras 6 tinham que estar acesas. Ah, tá. Aí Mas a outra não tinha problema de se claro, apagar. porque na hora que você passa o escovitador, o fogo apaga, né? Aí só que as outras 6 tinham que estar acesas. Aí passa o fogo de uma para outra e aí é limpando uma para Mas outra. isso aí é simbolizando como uma presença do Espírito Santo? Sim, a presença do Espírito Santo. Que dá luz. E se tiver sujo, aí fica escuro. Por ser 7 velas, tem alguma coisa a ver? Os 7 tem 7 dons. Não, 7 dons não, dons são 9. Os 7 Espíritos de Deus. Que era o número perfeito. Era o número perfeito. Onde é que está os 7 Espíritos? Vamos ver lá? Isso aí é pertinente ao assunto. Os 7 Espíritos de Deus. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 1 em diante, diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé. Jessé é o pai de Davi. E das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor, primeiro Espírito, repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria, 2. Que dá entendimento, 3. O Espírito que traz conselho, 4. O Espírito que traz poder, 5. O Espírito que dá conhecimento, 6. E o Espírito do temor do Senhor, 7. Está vendo? Então são 7 Espíritos de Deus. Lá em Apocalipse também fala desses 7 Espíritos. Então, esses 7 braços simboliza os 7 Espíritos de Deus. É Isaías 11, capítulo 11, versículo 1 e 2. Isaías. Aí, você está em Isaías? Lê para você ver o versículo 2. Aí você vai ver 7 elementos aí. 7 elementos. Viu? Então, esses são os 7 Espíritos de Deus. Tá? Nós vamos estudar mais detalhadamente a respeito de cada elemento desse aí. Eu estou dando aqui, por enquanto, apenas uma visão panorâmica aqui para vocês, para que vocês possam entender. Deixa eu falar mais alguma coisa para vocês a respeito de simbolismo. Quero falar sobre o simbolismo das cores do tabernáculo. Vamos ver aqui se nós temos uma foto aqui atrás. Não dá para discernir bem as cores. Então, vamos aqui adiante, ver se tem mais alguma coisa. Temos a planta baixa, temos a sombra, a cruz,
Teve um sumo sacerdote que Deixa chegou aqui, a deixa aqui morrer por lá no enquanto. Centro do Santo. Não tem um relato na Bíblia de que algum sacerdote morreu. Mas tem uma tradição judaica que diz que quando o sacerdote entrava, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, eles amarravam uma corda na perna dele, o sino já fazia parte das suas vestes. Nós vamos estudar sobre detalhes da veste do sacerdote mais na frente. Então, enquanto o sacerdote ministrava o sino, e andava, o sino fazia barulho, né? E a cordinha amarrada, porque se caso ele morresse, ninguém podia entrar lá dentro para tirar ele. Aí tinha que puxar. Então eles esperavam até ver que não deu mais sinal de vida, morreu. Porque tinha um momento que ele parava diante da arca e ficava ali talvez 1 hora, 1 hora e meia, orando, confessando todos os pecados da nação, todos os pecados do povo. Então, se passasse de 3 horas, ele morreu. 3 horas já deu tempo para confessar todos os pecados. Né? Aí quando eles viam que aí dava um puxão, ninguém respondia ao puxão, ele morreu. Na Bíblia não há notícia de que alguém morreu, mas eu acredito que alguém deva ter morrido em tempos depois que talvez se for pela lenda, o Pentateuco terminou de ser escrito, né? Pode ser que alguém tenha morrido. Não temos notícia disso. Temos apenas essa tradição. Então quer dizer que havia o medo de alguém morrer lá. Aí se morresse, não tivesse a cordinha, ia ficar para o ano que vem. No ano que vem, nós vamos o próximo sumo sacerdote que entrar, pegava só os ossos. Né? E não podia deixar um morto na presença de Deus. No ano que vem não, né? Porque o sumo sacerdote ele ia interceder pela nação, né? Mas Moisés tinha acesso livre a toda hora que ele quisesse. O Moisés ia lá catar ele, né? Depois. Porque ninguém podia entrar. Oi? Não, nem na história e nem na Bíblia não tem relato de que ninguém morreu. Mas se há essa tradição da corda, subentende que alguém deve ter morrido lá. Né? E o sacerdote, detalhe, o sacerdote, mesmo que ele entrasse lá, 1 vez por ano, o sacerdote não podia tocar em nada morto. Senão ele se tornava impuro. Ele não podia tocar num osso, de nada morto. Um inseto morto, o sumo sacerdote não podia tocar. Senão ele se tornava cerimonialmente impuro. E aí como é que ele ia ministrar diante de Deus impuro? Não, durante 1 ano não. Se ele se tocasse no morto agora, não poderia, só daqui 24 horas que ele ia poder fazer qualquer função. Ele ia ter que se purificar, se lavar, tomar banho, lavar jejuar, tudinho, para depois ele estar a roupa mesmo é purificada, ela tinha que ser tem que lavar. botar fogo. Tinha uma veste especial que ficava. Parte que o senhor falou na Bíblia, né? Isso tem na Bíblia. Isso tem na Bíblia. Tem. Porque aí tinha que tomar banho. Porque não era o costume do povo tomar banho. O povo tomava banho a cada 6 meses, 1 ano. Roupa ninguém usava lavar roupa. Eu só lavava quando tocava em alguma coisa impura. Aí tinha que tomar banho mesmo do pé à cabeça. E quando Deus ia fazer uma grande realização no meio do povo, aí Deus mandava o povo tomar banho. O que eu estou lembrado agora, Deus mandou o povo tomar banho quando foi passar pelo Rio Jordão, né, a travessia do Jordão, e aí parece que na conquista de Jericó também o povo teve que tomar banho. Então o povo, quando Deus ia fazer um grande feito, manda o povo ir tomar banho. Eu vou entrar aí e vou fazer uma grande coisa. Então vamos ver aqui sobre 5 cores básicas, as 5 cores básicas do tabernáculo, que nós vamos estar vendo sempre isso aqui. Aí essa questão da cor aqui já vai ficar esclarecida para vocês. Então usa-se muito o azul, estofo azul, né? Você pode ver aí até no pedido aí de Moisés, tem estofo, no pedido de Deus tem estofo azul. Isso representa o quê? O azul representa o céu, aponta para a soberania de Deus e para a extensão da sua glória. Isso aí não tem na apostila, eu estou colocando aqui um extra para vocês, se vocês quiserem anotar. Mas tem lá em Êxodo, né? Lá, assim, Sim, no livro de Êxodo explica lá as cores, só não explica o significado, né? Então o azul significa o quê? A soberania de Deus e a extensão da sua glória, certo? A cor púrpura
A cor púrpura era uma cor imperial, era a cor dos reis. Então, aponta para o poder de Deus e para a ministração do sacerdócio. A cor carmesim, púrpura é o quê? É uma cor igual a essa daqui, não é? Púrpura. Agora, o carmesim já é uma cor mais ou menos assim, alaranjada. Alaranjada, é. Mas como se fala no sangue carmesim, laranjado? Lembra Mais marrom. cor vermelho, Aí puxado. tem o escarlate. Mas laranjado é Mas se aí puxar fala de sangue sangue carmesim. carmesim. Mas é que é uma questão de tradução. Aí, porque poderia ser traduzido melhor o sangue escarlate, é vermelho. E o carmesim não é vermelho, é vermelho vivo. É igual você falou, meio marrom, laranjado. É um meio dessas três alaranjado, cores. entendeu? Então é uma questão de tradução. Aí nós temos o carmesim, que é uma cor rubra, é um vermelho não tão forte, né? Aponta para o manto com que vestiram Jesus. Quando Jesus foi vestido lá para ir para a cruz, ele foi vestido com um manto, aponta para o sacrifício de Jesus, o carmesim, não o manto. O manto é o escarlate, aí sim o vermelho vivo. Aí esse vermelhão aqui, ó, vermelho vivo. Esse vermelho escarlate é a cor dos reis de Israel. Aponta para o manto com que vestiram Jesus. Então o carmesim aponta para o sacrifício e o escarlate aponta para o manto que vestiram Jesus, que era o manto dos reis. O manto dos reis de Israel era vermelho, vermelho vivo mesmo, aquele vermelho bem forte. E o branco era o linho fino torcido e aponta para a santidade e pureza de Deus. O fato do linho ser torcido também tem um significado. O torcido representa a dor e o sacrifício que Jesus fez ali na cruz. Tá? Outras cores também nós temos o amarelo, que era o ouro, né? É o metal mais nobre, é o metal do santuário, e o ouro é símbolo da divindade de Jesus Cristo. Tá? Símbolo do reinado, do trono, da autoridade e da glória de Deus. A prata significa redenção. Em alguns idiomas, por exemplo no espanhol, prata é dinheiro, la plata, dinheiro. Né? Então a prata significa redenção plena em Jesus Cristo. É a base de tudo. Veja Eclesiastes 12:6. Abre aí Eclesiastes 12:6 para vocês verem. Ali vai falar do fio de prata. O fio de prata, o que é? É a coluna vertebral, é o fio da vida. Quebrou a coluna vertebral, a pessoa fica aleijada, totalmente inválida, né? Praticamente sua vida ali acabou. Então a prata, ela representa a redenção, representa o fio da vida. Lá em Eclesiastes 12:6, não tem aí o fio de prata? Em alguma tradução dele que vocês veem está escrito? Alguém lê aí para mim. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao fogo. Então, essa cadeia de prata é a coluna vertebral. Quando a gente morre, ela desmonta, aí a pessoa for sobre o mundo. E o cobre e o bronze é o metal usado no pátio, lá no altar e na pia. É símbolo do sacrifício e purificação do pecador. Você pode ver que o cobre é um metal que aguenta fogo, né? Quando você quer um tacho para cozinhar alguma coisa que vai exigir alta temperatura, você pega um tacho de cobre, não é verdade? Então o cobre significa o sacrifício e a purificação do pecador. E verde simboliza o quê? A provisão divina, aponta para uma vida abundante em Jesus Cristo. Então, quando nós falamos que o verde é esperança, nós vamos ver que, biblicamente, o verde é a provisão, aponta para uma vida abundante na presença de Cristo. É como nascer de novo, né? Nascer de novo. E aí você está na presença de Deus. Amém? Vocês estão entendendo, pessoal? Estão entendendo? Até aqui, está entendendo? Os móveis
do tabernáculo eram feitos de uma madeira chamada madeira de acácia, essa árvore aqui. Ó. Agora, imaginem essa árvore, uma árvore já adulta, e você tirar uma tábua de 2,5 metros de altura de uma árvore igual a essa daí. É bom, né? E Deus mandou fazer todo o tabernáculo dessa madeira, da madeira de acácia. Era uma madeira extremamente dura. Praticamente ela não apodrece. Tem madeira de acácia do tempo do Antigo Testamento até hoje lá em Israel e não apodrece. Era usado para construir coisa que precisaria de muita resistência para não apodrecer. Só que não dava tábua completa, só dava tábua curtinha. Então como é que eles iam tirar a tábua de 2,5 metros? Não tinha como. Mas Deus mandou fazer dessa madeira. Então como que eles faziam? Eles pegavam, tiravam as tábuas, faziam encaixes e encaixavam uma na outra. Como todas as tábuas do tabernáculo, todas as peças de madeira do tabernáculo tinham que ser revestidas de ouro, então eles faziam os encaixes muito bem feitos, eles já tinham um sistema de colar naquela época, e aí depois que estava encaixadinho, eles revestiam de ouro. Pronto. A madeira já era uma madeira dura, incorruptível. A madeira, então, de acácia, significava a humanidade sem pecado de Cristo. A humanidade, como era uma madeira dura, não apodrecia fácil, significava a incorruptibilidade do Jesus homem. Aí revestiu essa madeira de ouro, então Jesus homem também é o Cristo Deus. O ouro representando a divindade e a madeira representando a sua humanidade. Então, eram tiradas tábuas curtas e as tábuas iam se encaixando e aí revestir de ouro. Pronto. E a prata era a base de tudo. As bases dessa tábua, porque não podia fincar essa tábua na areia, que depois ficava difícil para desmontar o tabernáculo. Então o tabernáculo ficava por cima da areia e a base era de prata, ou seja, a base era de bronze e o topo de todas elas tinha uma cobertura, tipo um chapéuzinho de prata em cima de cada tábua. Por quê? Porque se chovesse, jamais haveria infiltração ali e a gente tinha possibilidade de apodrecer. E ela estando em cima de uma base de bronze, acabou. Base de bronze, prata, acabou. Não tinha como aquela madeira ali apodrecer e o tabernáculo era para durar até a vinda de Cristo. Mas aí quando Davi se tornou um rei, Davi teve vontade de fazer um templo. E relaxaram no cuidado da tenda, as cortinas apodreceram, eles não cuidaram, aí ficou só as tábuas. Aí Deus permitiu que eles usassem o ouro do tabernáculo para construir o templo, que foi o templo de Salomão. Porque daí aquele tabernáculo lá de Siló, ele foi desmanchado. Mas então, hoje, o nosso tabernáculo é a igreja? Não. Hoje o nosso tabernáculo somos nós mesmos. Porque o corpo do Espírito Santo. Quando ali em Êxodo 25, versículo 8, ele fala: façam um tabernáculo para mim. Então, o que Deus está querendo hoje não é mais construções. O que Deus está querendo hoje é o nosso tabernáculo, para que Ele possa habitar em nós. Aqueles 4 pontos lá que você falou no norte, sul, a água, o pão, seria nós, né? Elementos do culto que hoje nós participamos. A água é a própria palavra que nos lava. O pão é o corpo de Cristo. Né? Do norte vem o vento frio, mas do sul vem o vento quente. Do oriente nasce o sol, do oriente vem os inimigos, mas do oriente também vem o Redentor, vem o Salvador. Do ocidente vem a maresia, que o ocidente
de Israel está para o Mar Morto. Então vinha a maresia, vinha o vento do Mar Morto e corrompia os metais. Mas o vento oriental era um vento seco que empurrava o vento que corrompia de volta para o mar. Então, tudo isso tem até a disposição do tabernáculo e do templo tinha um significado. Por que para o Oriente? Porque do Oriente é que nasce o sol. E Jesus Cristo é chamado de o sol da justiça, a estrela da manhã. Então ele vem do Oriente. Se você vê a nossa igreja quase que ela ficou igual o templo de Salomão, com a frente dela voltada para o poente. Ela não está meio voltada para cá? Então ela está meio para que 60 graus, né? uns 40 graus, um pouquinho fora da direção reta ali do leste. Seria quem está aqui de frente para o sol, né? Norte, aqui nós sabemos que é o norte, aqui nós sabemos que é o sul, e a nossa frente está o quê? Está o leste e a nossa costa está o oeste. Oeste, ocidente, à frente, o leste. Então, na nossa frente, para a nossa frente ali vem o inimigo, mas também vem o Redentor. Vem o sol, vem a vida. Nas nossas costas está a maresia que vinha do mar Mediterrâneo, corrompendo os metais, também é onde o sol se põe, ou seja, a morte. Então, os egípcios consideravam muito isso. E toda a construção dos egípcios, a frente era para o nascer do sol e as costas voltadas para o oeste, porque o oeste é lugar de morte. Ocidente, lugar de morte. Oriente, lugar de vida. Entenderam? E tem outras religiões e seitas também que fazem os seus templos, né, com a sua porta voltada para o Oriente. Não é só o povo de Deus, não. O povo de Deus fez porque Deus mandou que eles fizessem assim. Porque é muito simbólico. O que é glorioso de saber disso é isso tudo no Velho Testamento, antes do nascimento de Jesus. E porque a representação da cruz já, então já sabendo que ele já veio, que ele viria para fazer o sacrifício, isso é uma coisa. 1.200 anos antes do sacrifício de Cristo isso aconteceu. Bom, mas aí como se fosse uma... Deus, deu a visão ao homem, Deus queria mostrar para eles. Deus já queria mostrar para eles ali como seria a redenção da humanidade, do pecado. Porque ele já havia prometido lá em Gênesis 3,15 que viria um que pisaria na cabeça da serpente. E esse um é Cristo. E esse Cristo está totalmente representado aqui, no tabernáculo. Desde a madeira, representando a sua humanidade, o ouro, representando a sua divindade, a água representa Cristo, o sacrifício, os animais que eram sacrificados, representando Cristo, o sangue que era derramado. Quando o sacerdote pegava o sangue do animal num copo especial, depois nas outras aulas vou estar mostrando outras fotos para vocês, pegava o sangue, molhava no dedão e colocava no dedão do pé, no dedão da mão, na orelha, nariz, na boca, nos olhos, entendeu? Por quê? Porque no dedão do pé, se você cortar o teu dedão, você fica sem direção. Se você cortar o dedão da mão, você não tem como pegar as coisas. Quem ajuda você a pegar as coisas é o dedão. Uma mão sem dedão, o melhor serve para você pegar as coisas. E um pé sem dedão, a pessoa anda desnorteada. Ela perde a direção. Os reis daquela época, quando pegavam os inimigos, o que eles faziam? Mandavam cortar o dedão de todo mundo, do pé e da mão. Porque aí os caras ficavam em possibilidade de segurar a espada e ficavam totalmente desorientados. Entendeu? Então o dedão direito, o sacerdote ungia o dedão do pé, ungia o dedão da mão e ungia a orelha. Outra coisa que os reis gostavam muito de cortar naquela época era a orelha, porque você ficar surdo, sem orelha, fica surdo. Não pode ouvir a palavra, não pode ouvir o que estão falando de você, não pode ouvir instrução. Então um soldado sem orelha
não poderia ouvir a instrução do seu general. Então, é tudo simbólico e hoje nós vemos isso aí no mundo espiritual. Vocês estão entendendo? Até agora aqui, amém? Glória a Deus. Então, hoje nós falamos para vocês do capítulo 1, a construção do tabernáculo, e tudo isso que eu passei para vocês aqui está fora da apostila, mas é importante você ter a apostila aí na mão. Você vai poder ler essa apostila em casa, tá? Leia o capítulo 1, leia o capítulo 2, que foi a base da aula de hoje. No simbolismo aqui da apostila, nós vamos ver o tabernáculo também tendo um significado importante. Querem ver aqui? Ó, o átrio representa o corpo humano. Aqui, ó, o átrio representa o nosso corpo. O nosso corpo, a nossa carne, ela tem dificuldade, ela sente muito pouco a presença de Deus. O nosso corpo não sente a presença de Deus. Esse negócio da pessoa falar que sentiu ali, aí eu fiquei até arrepiado aqui, Deus passou aqui. O nosso corpo não sente, a nossa carne não sente a presença de Deus. A não ser que ela seja tão forte a ponto de você cair. Então, quando a pessoa sente mesmo a presença de Deus lá do Espírito, e isso aí se externa na carne, ele cai. Mas não é qualquer um. Não é qualquer um, não. A pessoa tem que estar em comunhão com Deus para sentir no corpo a presença de Deus. E quando você chegar a sentir a presença de Deus no teu corpo, na tua carne, você não aguenta parar em pé. É plá. Se a manifestação do Espírito Santo já derruba, imagina a presença de Deus. Cai. Então, se a pessoa cai endemoniada, cai com o espírito mau, ela cai também com o Espírito Santo de Deus, com a presença de Deus, porque é forte a presença de Deus. Mas só que o cair no Espírito, cair cheio da graça, o cair na presença de Deus, é muito diferente de cair endemoniado. A pessoa endemoniada, ela cai de qualquer jeito. Ela se esparrama, se deixar, ela se machuca. Não fica parada, ela fica Ele fica se retorcendo, se mexendo, alguma coisa. E quem cai cheio do Espírito, com a presença de Deus, ele cai suavemente. Parece que ele está levitando. E ele cai sorrindo, né? Boas E aí partes. você vê o semblante da pessoa assim, Tudo você vê alegre. que ela está ali em outra dimensão. Então o átrio, numa outra visão, numa outra interpretação simbólica, que nós colocamos aqui na apostila, existem muitas. Eu coloquei mais uma aqui para vocês, só para vocês enriquecerem mais o conhecimento. Significa o corpo. Aí quando nós entramos na igreja, nós entramos na carne. Quando nós entramos para orar, ninguém começa a orar em espírito. Quando você dobra o teu joelho para orar, você está na carne. Aí você tem que vencer a carne. Aí ali você vai orar 1, 10, 15 minutos. Você sabe por que a maioria das pessoas não sentem a presença de Deus? Porque elas ficam 10 minutos ali só ajoelhadas, 15 minutos. Não deu tempo dela vencer a carne ainda. A carne é forte, a nossa carne é terrível, ela é corrupta. Então, para você vencer a carne, você vai ter que se colocar ali na presença de Deus e começar a vencer ela em oração. Até você começar a sentir que a tua carne foi sacrificada, e aí você então passa para o lugar santo, que é no nível da alma, no nível da mente, no nível da razão. Aí você já está orando melhor, porque daí você está agora numa dimensão mental. Você já esqueceu da tua carne, você só está na tua razão ali. Mas ainda não é a adoração perfeita, ainda não é a adoração perfeita, ainda não é a oração perfeita, porque você está na carne. O lugar santo é a nossa alma, tá? É a sede do raciocínio, dos pensamentos, da vontade. Então ali, e aí você continua a tua oração, você continua a tua adoração, você continua a tua guerra ali espiritual, até você vencer a tua própria razão, o teu próprio raciocínio, e entrar no Santo dos Santos, que é o Espírito, e começar a adorar em Espírito. É aí aonde você começa a falar no mistério. Você vai falar em Deus. Aí tem gente que acabou de dobrar o joelho e já está falando em língua.
Ou ele já veio de casa, já estava Pode 3 ser uma horas gravação em para a casa cabeça da pessoa, orando, né? Porque ela. ou ele é muito espiritual, para chegar já e Já começar a também orar aquele em negócio, por exemplo, eu sei, às vezes eu estou falando em línguas, aí às vezes ela fica gravada na mente, eu sei o que eu estou falando, e às vezes tem pessoas que ela pode confundir as coisas, né? Ela pode. Aquilo que ficou na cabeça dela simplesmente chegar e falar normal, né? Tem uma diferença, né? Para o dono de língua não é fácil chegar e já ir falando assim. Não, às vezes, muitas pessoas repetem só o que os outros estão falando. Aí vira reza. Os outros estão falando, tá? Então, a dimensão que você tem que alcançar é a dimensão é chegar aqui no Santo dos Santos. É vencer a carne, é vencer o teu raciocínio. Aqui na carne você vence o cansaço, você vence a indisposição, você vence a dor, você dói o joelho, dói o pé, dói o braço. Aqui você vai vencer a incredulidade, você vai vencer os teus próprios pensamentos, o que você acha que é, mas não é. Então você vai vencer aqui, aí você está no Espírito. Aí você começa a verdadeira adoração. Amém, pessoal? Vocês entenderam? Graças a Deus. Então, vocês leiam o capítulo 1 e 2 em casa, para vocês terem uma ideia do que nós colocamos na apostila. Depois vocês leiam o capítulo 3 e 4, que é o assunto da próxima aula. Tá? Nós encerramos então essa aula, a honra e glória do Senhor. Na próxima aula nós estaremos vendo então o capítulo 3 e o capítulo 4, em nome de Jesus. Amém?